Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, como pode, hein, professor, não cuidarem da estátua de Noel Rosa? Professor Noel Rosa, mesmo tendo, por causa de tuberculose, falecido tão novo, né? Aos 26 anos, mas mesmo assim deixou o legado, a história, né? Quantidade de composições pra gente, e são tão maravilhosas que estão vivas até hoje. Ele, ainda em vida, já foi muito reconhecido, professor, ou apenas depois que ele passou a ter toda essa expressão? Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Noel Rosa, esse ano, se vivo fosse, estaria com 110 anos. E faz exatamente jubileu esse ano, 110 anos. Ele nasceu em dezembro de 1910. Morreu em maio de 37, com 26 anos. Ele era tão famoso já em vida que ele, num carnaval, ele chegou a botar uma máscara para não ser reconhecido e poder brincar em paz. Ele chegou a ser reconhecido, ganhou dinheiro, se vê que ele gastou tudo. Gastava tudo em bebida, farra, mulher e tudo mais. Nunca se vai saber quantas composições ele fez, porque ele vendeu samba até Deus duvida. Olha, ele tinha cadeira cativa no Café Nice, que era o maior núcleo de compositores do Brasil. Ele vendia sambas lá, fazia o samba, vendia assim, mas tem muita gente, tem até pessoas que dizem que compraram samba dele, como é o caso do Francisco Alves. Então, para você ter uma ideia, nunca se vai saber quantas, oficialmente são 250, na prática não se sabe. E as sambas dele estão aí vivos até hoje. Inclusive tem um samba dele que reclamava da corrupção do governo. Onde está a honestidade? Pois é, isso tinha muito naquela época, funcionários corruptos no governo, coisa que tinha há 100 anos atrás, sabe como é que é? Era o Brasil de outros tempos. Agora, professor, hoje mesmo você separou pra gente, aliás, a pedido de uma ouvinte nossa, que mandou uma mensagem pra cá, Isadora Pérez, você falou, ou ficou de falar, sobre a Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel. Sim. Na mesma Vila Isabel de Noel Rosa, né? Exatamente. Vila Isabel foi um dos primeiros bairros planejados do Rio de Janeiro. João Batista Viana Drummond, futuro barão de Drummond, que ele era um empresário, ele mandou fazer uma empresa de bondes e tudo mais. Fez o zoológico, né? Oi? Não foi ele que trouxe o zoológico, também, não? O zoológico veio depois. Mas ele fundou uma companhia construtora, tinha um arquiteto, Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, que projetou Vila Isabel. Em homenagem à Lei do Ventre Livre, em 1871, ele deu o nome de Vila Isabel. Ele era um abolicionista convicto, e ele deu o nome de todos os abolicionistas e datas importantes às ruas de Vila Isabel. Então, o Boulevard 28 de Setembro, que era a antiga Estrada dos Macacos, porque foi assinada a Lei de 28 de Setembro de 1871. E a Praça 7 de Março, a futura Praça Barão de Drummond, era uma homenagem ao gabinete do Visconde do Rio Branco, que tomou posse a 7 de março de 1871. Então, ele fez essa homenagem. Posteriormente, com o seu falecimento, já no século XX, em 1909, ela foi batizada de Praça Barão de Drummond. Era uma praça importante no final do Boulevard. Próximo a ela está o antigo convento da Ajuda, o convento de Freiras Clarissas. Você tem ali o que seria o Museu do Samba, que parece que está fechado, uma coisa assim. Mas o bairro de Vila Isabel foi um primor de projeto, foi considerado assim um dos trabalhos mais bem feitos, e o filho ilustre de lá, Noel, que nós falamos há pouco, nasceu na rua Teodoro da Silva, que era o nome de outro abolicionista. Então, a casa que ele nasceu não existe mais, mas lá está um edifíciozinho pequeno, de 4, 5 andares, com o nome dele, Edifício Noel Rosa. Para vocês imaginarem, o Barão Drummond também criou o primeiro grande zoológico público. Nós tivemos zoológico antes, mas pertencia a Dona Leopoldina, a Dom João VI. Ele criou o primeiro zoológico público.
Quando veio a República, o governo cortou o subsídio ao zoológico. Naquela época, qualquer crise que tinha, o governo cortava os subsídios à cultura. Não é como hoje, graças a Deus. E ele então inventou o joguinho do bicho, que adaptou um jogo de flores que existia no centro da cidade. Em vez de flores, ele botou os bichos e, com isso, acabou angariando algum dinheiro para o seu zoológico, mas também criou um jogo que ainda hoje dá muito problema aí aos administradores. Aliás, deviam logo legalizar isso e acabar com essa besteira. Jogo Então, do bicho, né? Seja como for, tá lá, era na Praça Recanto Trovador, que era o zoológico. O zoológico depois foi adquirido pela prefeitura e transferido para a Quinta da Boa Vista em 1945. Então, Professor, você pode dizer que o atual Rio Zoo é descendente direto do zoológico do Barão de Drummond. João Batista Viana Drummond foi um grande benfeitor da cidade do Rio de Janeiro, um homem que não pode ser esquecido pelo bem que ele fez pela libertação dos escravos. Ô professor, a nossa ouvinte Maria Helena pergunta, não sei se você vai ter essa informação, espero que não esteja te colocando em uma furada, se esse convento deixou de funcionar, se ainda funciona, o senhor sabe dizer? Ao que consta, ainda existe sim, de manhã cedo são realizadas missas. O convento da Ajuda foi originalmente fundado em 1750, no centro da cidade, onde hoje é a Cinelândia. Era um prédio gigante, assim. Quando se abriu a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, ele ficou muito exposto. O local era muito barulhento e o terreno ficou muito valorizado. Então as freiras foram convencidas a vender aquilo tudo, venderam o convento, e depois o industrial Francisco Serrador adquiriu aqueles terrenos e fez os prédios dos cinemas, que hoje corresponde à Cinelândia, do qual hoje só resta funcionando muito bem o Odeon, e olhe lá. O convento da Ajuda resta muito pouca coisa dele. Assim, no convento atual você tem santos antigos e na Praça General Osório, em Ipanema, tem o chafariz de Mestre Valentim, que estava no pátio do convento da Ajuda. Elas foram então para uma casa provisória, na rua Conde de Bonfim, até que ergueram o atual convento, e que, ao que consta, continua a funcionar. Professor, um ouvinte nosso pergunta sobre a cidade de Vassouras, o nome, a razão do nome da cidade, município de Vassouras, professor. Vassouras tem uma história muito importante. A pérola do café, a princesinha do café, durante algum tempo, foi a maior produtora de café do planeta Terra. A cidade de Vassouras teve um início assim fulgurante. Até 1819 não tinha nada ali, até que o Visconde de Ubá, que era presidente do Banco do Brasil, construiu uma estrada para facilitar o comércio. É muito interessante essa estrada porque facilitava o comércio, mas passava exatamente pelas fazendas do Visconde de Ubá. Mas deixa para lá, isso é coisa do passado. E no entroncamento dessa estrada surgiu um povoado em 1820 que o pessoal chamava de Vassouras, porque ali tinha uma plantinha chamada guaxima, que era usada, os galhos eram usados para fazer vassoura. Então teve esse nome, um nome epífio, né, para um local que seria importantíssimo. Com o desmonte do município de Partido Alferes deu errado, porque os fazendeiros viviam se matando, então eles resolveram extinguir o município criado por D. João. Toda a administração foi transferida para Vassouras em 1833. E lá era um local mais pacífico. A cidade foi tão enriquecida que em 1857, aliás, ela acabou elevada de vila a cidade. Os palácios de Vassoura rivalizam com os do Rio de Janeiro. A cidade era estupidamente rica. Ainda hoje você tem, tanto que ela foi tombada, Vassouras foi tombada antes de Paraty. Como um acervo do ciclo do café. E Vassouras também parou no tempo, né? Porque com a ferrovia a cidade ficou isolada. Então ela parou no tempo, teve todo esse acervo preservado. Em 1984, Vassouras foi declarada estância turística. Ela não produz mais café, mas ela produz estudante. Lá você tem a Fundação Severino Sombra, fundada em 1968. E isso é um exemplo de intervenção militar que deu certo. Os fazendeiros de Vassouras, alguns fazendeiros de Vassouras não queriam que a cidade progredisse, mas o general Severino Sombra, como era o apogeu do regime militar,
ele botou assim, meio na força, uma faculdade que acabou virando uma grande universidade, e hoje Vassouras é uma cidade progressista e universitária, graças a este senhor que enfrentou o carrancismo local, enfrentou a imobilidade local. E hoje é uma importante instância turística, eu levo muito turista a Vassouras. Algumas das fazendas de Vassouras fazendas são tão ainda ricas, lá preservadas. que as emissoras de TV usam como sendo palácios europeus. Então, é uma beleza. As Agora, ela não escolas produz mais costumam café. Agora, também. tem um acervo artístico fabuloso. Você tem a Casa da Era, que é uma casa de 1850, totalmente preservada, que pertenceu à família Teixeira Leite. Você tem as fazendas à volta, você tem pelo menos umas 20 fazendas abertas à visitação, que são maravilhosas, dentre elas essa que eu citei, Secretário, Cachoeira Grande, Santa Eufrásia e outras mais assim. A cidade é lindíssima, é um verdadeiro cenário. Ela é chamada, aqui fazendo uma alegação à nossa co-irmã, de Projac 2, porque já foram filmados mais de 26 novelas e produções. A cidade é muito bonita, ela foi planejada. Então, a matriz foi construída pelo bisavô do Oscar Niemeyer. Então, você tem tudo ali, é muito bem transado. A cidade é ao contrário das outras cidades fluminenses, que normalmente não tinham planejamento. Você teve uma preocupação com a beleza, com o visual. E por isso ela teve esse tombamento justo e merecido. É isso, professor. Você é uma enciclopédia humana, ambulante, que Deus lhe preserve. Vamos ter o nosso passeio no final do Quando? mês. Eu creio que ainda um passeio virtual. Virtual. Provavelmente dia 30. Talvez seja o caso. Nós estamos tentando fazer um passeio aberto, num lugar onde possamos controlar o público, porque é proibida a aglomeração. Mas, se tudo continuar como está, dia 30 nós fazemos um passeio às cidades históricas de Minas Gerais pela Band, pelo YouTube da Band. Boa. Querido professor, até sexta-feira que vem. Até sexta, se Deus quiser. Bom feriado a todos. Segunda-feira é aniversário do Cristo Redentor, no Alto do Corcovado. Daria um bom tema também, mas isso eu já falei muito. 89 anos, lembrou o nosso ouvinte Juca, que ligou para cá há pouco. Exato. Em Jerusalém só viveu 33, mas aqui ele está há 89 anos, de braços abertos, mas está. Um abraço, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom feriado. Bom